A farmacêutica americana Eli Lilly publicou em maio de 2023 conclusões preliminares do estudo de um anticorpo contra o Alzheimer chamado donanemab. De acordo com os resultados, a terapia com a nova substância interrompe a deterioração causada pela doença em 47% dos pacientes, com 40% deles sendo menos prejudicados na realização de atividades cotidianas. Após o uso do donanemab, a cognição realmente melhora e essa é uma das principais diferenças em relação aos outros anticorpos usados no passado. Hans Ulrich já havia ajudado a desenvolver as bases dessa terapia com anticorpos anos atrás, mas o efeito dos medicamentos anteriores permaneceu limitado. A diferença é que o donanemab remove um peptídeo supertóxico essencial, uma fonte central de cristalização e formação de placas. Medicamentos existentes, como o lecanemab, até conseguem eliminar as placas no cérebro, mas não proporcionam uma melhoria no bem-estar mental dos pacientes. Hoje, os cientistas sabem que os depósitos de placas não são o único fator no desenvolvimento do Alzheimer. Essa ideia de que as placas danificam os neurônios é parcialmente correta, mas não totalmente. Hoje sabemos que os precursores dos depósitos de placas, os chamados oligômeros de peptídeos, ou seja, aglomerados de peptídeos tóxicos, contribuem de forma significativa para perturbar o sistema nervoso. Um indício de que isso pode ocorrer não apenas devido às placas foi fornecido pelo chamado Estudo das Freiras, realizado nos Estados Unidos. Cerca de 600 freiras com idades entre 76 e 107 anos foram examinadas depois de morrerem. Um resultado surpreendente foi que, apesar das placas de Alzheimer, o desempenho intelectual delas aparentemente não foi prejudicado. Mesmo freiras que tinham muitas placas no cérebro ainda eram capazes de realizar tarefas intelectualmente desafiadoras até a morte. Ficamos fascinados com o estudo das freiras, e isso levou muitos pesquisadores a se perguntarem se as placas são um elemento central no desencadeamento da doença de Alzheimer ou se há componentes das placas que desempenham um papel decisivo. Até agora, os medicamentos têm tentado dar um apoio à memória, mas a eficácia deles permaneceu limitada. Somente as abordagens de uma terapia com anticorpos contra determinados componentes das placas mostraram efeito. O donanemab pode mesmo representar um avanço. Linda Tienpont, chefe da iniciativa de pesquisa do Alzheimer, adverte contra a euforia excessiva. Para as pessoas afetadas, o donanemab ainda não é um divisor de águas porque não traz uma cura e não pode interromper os sintomas. Na melhor das hipóteses, ele pode retardar um pouco o curso da doença, mas ainda é questionável se os pacientes conseguem notar os efeitos. Ainda assim, isso pode ser motivo de esperança para muitos pacientes e suas famílias, apesar dos efeitos colaterais. Em 24% dos casos, foi possível detectar inchaços cerebrais e em 31% pequenas hemorragias. Na maioria dos casos, esses efeitos colaterais foram assintomáticos, mas em 1,6% deles foram graves, e houve até 3 mortes por causa desses efeitos colaterais. Não é fácil concluir se o novo anticorpo pode levar à cura do Alzheimer, como alguns pesquisadores supõem. Assim como a doença se desenvolve ao longo dos anos, o efeito curativo da substância também pode levar muito tempo. Ou seja, uma avaliação final só será possível após anos de testes clínicos.